tua presença nós estamos e mais uma vez nos reunimos em tua casa com o nosso coração aberto, Pai, para o Senhor, pois queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, que a tua palavra diz que é manso e humilde de coração para nos ensinar, e que o teu Espírito Santo possa vir sobre a nossa vida, possa abrir o nosso entendimento para a tua palavra, e que possamos entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar hoje sobre nós. Meu Deus, nós declaramos que o nosso coração está aberto para ouvirmos a tua voz e para aprendermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salmo 103, versículo de número 6, diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 7, esse é o nosso versículo. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Gostaria de ler novamente. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, tem uma tradução que chama as suas obras, aos filhos de Israel. Como eu disse há pouco, esse texto aqui, desde a primeira vez que eu li ele, me chamou a atenção, porque eu entendi que tinha algo de Deus aqui, né, nesse texto. A gente sabe que toda a Bíblia é inspirada, né, mas sabe quando você sabe que alguma coisa Deus quer falar contigo a respeito daquilo? E esse texto aqui fala então a respeito de duas formas que Deus se revelou. Duas formas que as pessoas passaram a conhecer a Deus. E eu posso chamar até de dois níveis de conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a Moisés Deus fez notório, Deus revelou, Deus mostrou os seus caminhos. Mas ao povo, aos filhos de Israel, Deus fez notório também, né, revelou, mostrou os seus feitos. E é muito interessante como a maioria dos cristãos é tão ligado com os feitos de Deus, com a operação, com as maravilhas, com os milagres. E vamos ser sinceros, é maravilhoso a gente ver Deus operando, Deus fazendo os milagres, os feitos de Deus. Amém? Só que nós precisamos entender, né, que existe também um outro nível, posso chamar assim, de relacionamento com Deus. Deus não quer apenas mostrar para nós os seus feitos, as suas maravilhas, mas assim como Deus fez com Moisés, Deus também quer que eu e você venhamos conhecer os caminhos de Deus. Amém? E aí que eu dizia que, bom, caminhos feitos, mas o que vem a ser isso? E eu entendo o seguinte, eu vou dar até um exemplo para você. Não sei se já aconteceu com você, eu acredito que sim. Em alguma área da sua vida você se destaca. Em alguma área, ou na sua área profissional, você é alguém, né, que acaba se destacando, ou pela sua habilidade, ou pela sua competência, né, por algo que você consegue fazer, desenvolver, ou às vezes até num hobby, ou às vezes, né, em alguma coisa, em alguma área, você se destaca muito naquilo. Aí chega alguém perto de você e diz, poxa vida, rapaz, eu estou olhando aqui os teus feitos, eu estou olhando aqui como Deus te usa, poxa vida, eu queria ser usado por Deus assim, eu estou olhando como você é habilidoso em fazer essa determinada coisa, atividade, poxa vida, eu queria fazer isso assim igual a você, poxa vida, mas você tem uma capacidade tão grande, quem me dera ter essa capacidade, e assim vai, você está entendendo? Só que geralmente a pessoa chega para você e ela quer ter o que você tem, ela quer fazer aquilo que você faz, os teus feitos, as tuas obras. Mas você já notou como é muito difícil alguém chegar para você e falar assim, rapaz,
como é que você conseguiu chegar lá? Me dá os passos. Me dá o caminho que você trilhou. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Me ensina como é que você fez. E aí você tem que dizer, rapaz, isso aqui é muita madrugada. Acordado falando com Deus, isso aqui é muito cara dentro da Bíblia. Não, isso aqui, é muito tempo desenvolvendo essa habilidade. Isso aqui faz 30 anos que eu faço isso aqui. E eu sempre tive no meu coração, né, procurar excelência. Por isso que eu fui treinando, por isso que eu consigo fazer tal coisa. Eu estudei muito, foi muito tempo enfiado em livros para ter a capacidade que eu tenho, o conhecimento. Você está entendendo? E assim por diante. Só que geralmente a pessoa, ela não quer, e aí você já vai entender, conhecer os teus caminhos. Saber os passos que você deu, qual caminho que você trilhou para chegar lá. Até porque geralmente as pessoas não estão dispostas a trilhar esse caminho. A pessoa quer o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Diante disso, diante desse exemplo, eu creio que todos vocês estão entendendo bem o exemplo que eu estou dando. Me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a entender do que é que a Bíblia está falando. O povo de Israel viu o Mar Vermelho se abrir? Viu. Mas quem é que foi lá falar com Deus? Para quem Deus respondeu? Ô Moisés, eu não mandei o povo parar, manda o povo marchar, entra você e o mar vai se abrir. O povo viu a água amarga se tornar doce, mas não viu Moisés lá na presença de Deus dizendo, Senhor, e agora o que eu faço? E Deus lhe mostra um lenho. Isso é caminho, você está entendendo? É o caminho para o milagre acontecer. Não vem quantas horas ele gastou na presença de Deus para ter comunhão com Deus, para ouvir Deus, para que Deus pudesse sinalizar para ele lá um lenho, um galho, um pedaço de árvore, para ele pegar aquilo, jogar nas águas e as águas se tornarem doces. Eles beberam da água doce. Que bênção! Deus é maravilhoso! A água se tornou doce, mas não conheceram os caminhos de Deus. E infelizmente, meu irmão, isso é algo que acontece muito ainda hoje. Pessoas que querem viver, querem conhecer os feitos de Deus, mas não estão dispostos a conhecer os caminhos de Deus. Vamos supor que você viesse até mim e falasse assim, pastor, olha, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer a tua rotina, eu quero conhecer o teu dia a dia. Meu irmão, só tem um jeito, não adianta eu falar para você, olha, eu acordo tal hora, aí eu tomo café da manhã assim, aí depois, não, eu vou ter que falar para você assim, então, caminha comigo. Sim ou não? Né? Você quer conhecer os meus caminhos? Só tem um jeito, você parar do meu lado e caminhar comigo. Ir para cá, ir para lá, ir para cima, ir para baixo, igual os discípulos com Jesus. Amém? Então, não adianta a gente querer conhecer os caminhos de Deus se a gente não está disposto a andar com Ele. Meu irmão, se você encontrasse alguém na rua e a pessoa te perguntasse assim, você conhece o pastor Luciano Borges? O que você responderia? Conheço, né? Se você não tiver vergonha do pastor, você até fala, conheço, é o meu pastor. Tem uns que têm vergonha, já ouvi falar. Espero que não tenha isso aqui, né? Mas, bom, melhor nem tocar nesse assunto, né? Para não passar vergonha. Mas abafa o caso, vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Mas você diz assim, não, conheço, né? Mas vem cá, é claro que você responderia que conhece, assim como se alguém me perguntasse a seu respeito. Eu também diria que te conheço. Mas você me conhece? Não. Eu te conheço? Não. Não tem como a gente falar que um conhece o outro. Claro,
né, diante de uma pergunta dessa, você entende que a pessoa está perguntando, né? E claro que a nossa resposta seria positiva, porque a gente conhece tal pessoa. Mas entenda o que eu estou falando, realmente conhecer aquela pessoa, não. Não tem como você me conhecer, você vindo para a igreja, ainda que a gente já esteja junto há 2 anos e brau, e alguns meses, ainda que todo domingo você venha, todo domingo você senta aqui, você ouve a mensagem, mas meu irmão, não tem como você me conhecer, me vendo uma vez por semana, em torno de 1h30, por aí. Tem que ser como você me conhecer assim? Não. E eu te pergunto, será que tem como a gente conhecer a Deus vindo para a igreja uma vez por semana, sentando nas cadeiras e em torno de uns 40 minutos ouvindo falar a respeito dele? Tem como a gente conhecer a Deus? Não tem. Se a gente quiser conhecer a Deus, conhecer os caminhos de Deus, só tem um jeito. Como? Eu falei agora há pouco, como? Andar com Deus. Caminhar com Ele. Acordar com Ele. Ir dormir com Ele. E almoçar com Ele. E trabalhar com Ele. Voltar do seu trabalho com Ele. Eu penso que você está entendendo do que eu estou falando. Amém? Estar na presença dEle. É o que Deus diz para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Abraão, é possível você andar comigo todos os dias. É possível você estar na minha presença todos os dias. Mas tem muita gente que diz assim, Jesus, o senhor fica aí um pouquinho que eu estou indo lá trabalhar, e eu faço umas coisas lá que o senhor não pode nem ver. Não tem uns assim? Né? Então o senhor fica por aí, na volta a gente conversa. Alguns lembram de Jesus domingo, antes de vir para a igreja. Aí quando chega em casa, troca de roupa e diz, Jesus, até domingo que vem. Não é mais ou menos isso? E tem como nós conhecemos a Deus dessa forma? Não tem. E eu penso que é justamente isso que o texto está falando. Deus fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Mas por que isso aconteceu? E mais do que isso, qual que são as consequências disso? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho das consequências disso, depois nós vamos ver por quê. Será que Deus gostou mais do Moisés do que o do povo de Israel? Você vai ver que não é esse o caso. Vamos para Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 7. Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7. Um texto tão conhecido, mas quem sabe você nunca olhou para esse texto com esses olhos, com essa visão de caminhos e de feitos. Diz assim, Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos, o que eles viram? As minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha só o que Deus está falando aqui. Durante 40 anos no deserto, eles viram as minhas obras. Eles viram os meus feitos. Podemos trocar obra aqui por feitos sem alterar o sentido? Sim ou não? Né? Perfeitamente. Viram os meus feitos, viram as minhas obras por 40 anos. Mas Deus diz, mas eles sempre erram no seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Eles viram os milagres que eu operei, mas nunca estiveram dispostos a caminhar comigo. Eles viram os milagres que eu operei, mas nunca estiveram dispostos a me conhecer.
Eles queriam a água saindo da rocha, eles queriam o mar vermelho abrindo, eles queriam as cordizes, eles queriam a vitória contra os seus inimigos, eles queriam a terra que manava leite e mel, eles queriam isso, queriam aquilo, queriam aquele outro. Tanto é que quando não conseguia, começava logo a murmurar. Amém? Logo eles começavam, então, a murmurar. E eles viram tudo isso. Todo dia eles viam o maná descendo do céu. Eles viam que os calçados deles não se gastavam, que a roupa deles não se gastava. Tudo isso eles viram. Os milagres, as maravilhas da parte de Deus. Mas Deus diz, mas eles sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Meu irmão, e essa descrição que Deus faz, aí só deixa eu ler o 11, que continua assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aí vem a palavra e faz uma aplicação para nós hoje, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha que coisa séria. A Bíblia fala o que aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, e aí vem a Bíblia e faz essa aplicação para mim e para você hoje. Diz, olha, irmãos, tomem cuidado, vigiem, para a exemplo do que aconteceu com eles, não venha acontecer também com você. Que nenhum de nós tem um coração mau e infiel que vai nos apartar, que vai nos afastar do Deus vivo. Meu irmão, e essa descrição que a Bíblia faz, ela poderia ser feita para muitos cristãos hoje. Infelizmente, a gente pode até dizer, eu acredito que para a maioria dos cristãos hoje, que já viram os milagres, que já viram Deus operando, que se você perguntar, a pessoa tem um testemunho para contar de algo que Deus fez na vida dele, de algo que Deus fez na vida de um familiar, de algo que ele viu acontecer, e conhece, então, os feitos, as obras do Senhor, mas que sempre está errando em seu coração, mas que não vive uma vida de acordo com os princípios, de acordo com os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque não conheceram os seus caminhos, porque não conheceram quem Deus é, viram o que Deus pode fazer, mas não conheceram quem Deus é. E repito, é maravilhoso a gente ver o que Deus pode fazer, mas é muito mais maravilhoso a gente conhecer a Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo até mesmo que Ele faz. Eu falava no culto da manhã essa frase, eu dizia, o melhor de Deus é Deus. Amém? O melhor que a gente pode alcançar de Deus é o próprio Deus, não é aquilo que Ele faz, não é aquilo que Ele realiza, é conhecer a Deus, é conhecer o Senhor, e isso é fruto de andar com Ele. Isso é fruto de desejar a presença dEle, não só desejar um milagre, não só desejar o que Ele pode realizar na minha e na sua vida, mas querer Ele, eu quero te conhecer mais. Como a Bíblia diz, conhecer e fazer o que mais? E prosseguir em conhecer. Por que a Bíblia diz para eu conhecer e prosseguir a conhecer? Porque o nosso Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, meu irmão, que conhecer a Deus é a obra de uma vida inteira. Conhecer a Deus, meu irmão, a gente vai gastar todos os anos de vida que a gente tem para conhecer o Senhor. E a grande verdade, vai acabar a nossa vida e a gente ainda não vai conhecer a Deus na sua totalidade. Aí a gente olha para a própria vida do Moisés, eu acho isso fantástico. Muitos homens de Deus, a gente vê isso também, mas a vida do Moisés assim me chama muita atenção, porque quando Deus chama Moisés, você olha para o Moisés, é alguém inseguro, é alguém que não conhece Deus, é alguém, meu irmão, que não tem nenhuma comunhão com Deus, é alguém cheio de problemas, cheio de defeitos. Lembre que Deus chama ele, primeiro ele começa, não, Deus, eu não, manda outro, e não sei o que, aquela coisa toda.
Aí, com muito custo, quando ele vai falar com o faraó começa a oprimir o povo, ele vai e ele culpa a Deus. E isso, meu irmão, isso é o melhor exemplo de alguém que não conhece a Deus. Ele não conhecia Deus ainda. Aí ele vai dizer: ó Deus, desde que eu vim falar que a coisa piorou e a culpa é do Senhor, e o Senhor não está fazendo nada para salvar esse povo. Mas aí a gente vai vendo dia após dia, né? O Moisés ali caminhando com Deus, estando na presença de Deus, ele passa a conhecer quem Deus é. Por isso, diante de cada adversidade que eles vão passando ao longo do deserto, a gente vê que a atitude do povo de Israel é a murmuração, é se voltar ao pecado, muitas vezes a idolatria, etc., enquanto Moisés, por conhecer quem Deus era, sabia quem Deus era, a ponto de ter ocasião de Deus falar assim: olha, eu não aguento mais esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você, Moisés, uma nova geração, um novo povo. Ele diz: não, Senhor. O que vão dizer os povos? Vão dizer que o Senhor prometeu que ia colocar o teu povo lá, e porque o Senhor não tinha poder para colocar, por isso o Senhor matou eles no deserto. Não, Deus, o Senhor prometeu, esse povo vai entrar lá. E se o Senhor não fizer isso, pode arriscar o meu nome aí do livro da vida. Rapaz, precisa ser alguém que conhece Deus, né? Sim ou não? Porque ele está colocando a salvação dele em jogo, mas ele conhece tanto a Deus que ele sabe que aquilo não vai acontecer. Que como Deus respondeu para ele: aqueles que pecarem contra mim, esse eu riscarei. Você não pecou contra mim, como é que eu vou riscar o seu nome? Amém? E aí a gente olha para o final da vida do Moisés, a comunhão que esse homem tem com Deus é fantástico. Tanto é que a Bíblia diz que depois dele não se levantou nenhum profeta igual a ele, que Deus falava face a face, como alguém fala com um amigo. Amém? Olha que fantástico isso aqui. Mas você perceba que isso é fruto de uma caminhada, mas Deus está dizendo: o povo viu as minhas obras, 40 anos, todos os dias eles estão presenciando o que eu fiz. O problema deles não foi falta de milagre. Meu irmão, o problema dos nossos dias não é falta de milagre. O problema dos nossos dias não é falta de palavra também, que há em abundância. O problema dos nossos dias é que a maioria das pessoas não quer um compromisso sério com Deus. Não quer caminhar com Deus todos os dias, não quer conhecer a Deus verdadeiramente. Você está entendendo? E é o que Deus está falando aqui, é o que o próprio Deus está dizendo: eles erram porque não me conhecem. Interessante que Jesus fala algo parecido, né? Ele diz: errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro, meu irmão, é de não conhecer a Deus. E o grande problema de não se conhecer a Deus é que muitas pessoas então vão criando um Deus para si. Porque ela não conhece a Deus, ela começa a criar no seu imaginário um Deus. Eu acho que Deus abençoa se eu fizer isso. Então eu vou começar a fazer isso, que eu acho que Deus vai me abençoar. Não tem muito isso? Eu acho que Deus deve ficar irado se a gente faz tal coisa. Aí a pessoa começa, ela cria um Deus para ela, por não conhecer a Deus. Vamos para Êxodo agora, por favor, capítulo 33. Êxodo capítulo 33. E deixa eu até aproveitar e fazer um convite para domingo que vem você não faltar à igreja, que eu quero entrar em um ponto aqui muito interessante dessa mensagem. Eu quero puxar um gancho para domingo que vem, porque eu quero falar sobre isso, sobre se criar um Deus. Eu não conheço a Deus, então eu crio um Deus. Isso, infelizmente, ainda hoje acontece. Mas deixa para a gente falar isso semana que vem. Êxodo 33, 12. Diz assim a Bíblia: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dizes:
conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o quê? O teu caminho. Mas por que Moisés queria saber qual era o caminho de Deus? Olha o que a Bíblia diz, continuando. E conhecer-te-ei. Moisés está dizendo, Senhor, eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Sabe qual é o pedido de Moisés? Me faça saber os teus caminhos. Porque se eu souber os teus caminhos, eu vou te conhecer. Lembra que eu falava há pouco? Você me conhece? Não, você não me conhece. Quem é que me conhece? Sabe quem me conhece? É a minha esposa, é a pessoa que mais tempo passa comigo. Ela é a pessoa que me conhece. Ela sabe qual é a minha reação quando eu estou frustrado, qual é a minha reação quando eu estou com raiva, qual é a minha reação quando eu estou decepcionado, qual é a minha reação quando eu estou feliz. Ela sabe. Você está entendendo? E não é assim? É a pessoa que mais me conhece mais que os meus filhos, que ela anda comigo há mais tempo que os meus filhos andam comigo. Mas por quê? Por andar comigo. Amém? Por andar comigo. Agora, o que Moisés está dizendo? Está dizendo isso, Senhor, me faça conhecer os teus caminhos, porque aí eu vou conhecer quem é o Senhor. Porque só andando contigo é que eu vou te conhecer. Aí repito que Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença, anda comigo, Abraão. Aí a gente olha para o relato bíblico de Enoque, a Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? E Deus para si o tomou. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala dele andar com o Senhor, comunhão, conhecer Deus, conhecer os caminhos de Deus. É isso que nós precisamos, porque quando nós conhecemos os caminhos de Deus, nós vamos conhecer quem Deus é. E sabe o que é interessante dessa história? Bom, deixa eu terminar aqui a leitura do versículo. Aí ele diz, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Meu irmão, nessa ocasião, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu não vou mais andar com esse povo. Esse povo está a todo momento provocando a minha ira com os seus pecados. Eu não vou mais andar com eles. Moisés, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu anjo com você. Sabe o que o meu anjo vai fazer? Meu anjo vai fazer tudo o que eu faria. O meu anjo vai livrar vocês dos seus inimigos. O meu anjo vai trazer a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia. O meu anjo vai guiar vocês, nunca vai faltar direção para vocês. Nunca um inimigo vai vencer vocês quando o meu anjo estiver com vocês. O maná vai continuar descendo. Nos momentos de necessidade, a rocha vai jorrar água. O meu anjo vai fazer tudo, vai levar vocês até a terra de Canaã, vai colocar vocês lá dentro. Sabe qual é o triste da história? Que a maioria dos cristãos diria, fechou Deus, ele vai fazer tudo, não vai faltar nada para ele. Não, fica tranquilo, ele vai suprir vocês em tudo. Fechou, beleza, o senhor pode ficar aí tranquilo. Ô anjo, vamos embora. Sim ou não? Porque aquele que está só interessado nos feitos de Deus, para ele isso é suficiente. Vai acontecer milagre, vai continuar acontecendo, vai. Então é suficiente. Agora a atitude do Moisés é diferente. Amém? É aqui que a gente começa a entender o que é que diz lá em Salmo 3, onde a gente começou. É aqui que a gente começa a entender qual é a reclamação de Deus, lá em Hebreus 3 que a gente leu. Meu irmão, se Moisés é alguém que está interessado só naquilo que Deus faz, ele diria, beleza, o anjo vai fazer, tá bom, não tá bom? Beleza. Mas o Moisés, um pouquinho mais para frente aqui, é que ele faz esse pedido, eu quero conhecer o Senhor.
Um pouquinho mais para frente ele diz o seguinte, ele diz assim, Senhor, se o Senhor não for com a gente, então não nos faça sair daqui. Ô Moisés, mas você está no meio do deserto. Mas a gente fica aqui mesmo, porque se o Senhor não estiver com a gente não quer dar um passo sequer sem o Senhor. Porque eu não estou interessado só naquilo que o Senhor faz, eu estou interessado no Senhor. Ele diz assim, por um acaso, não é dessa forma que nós somos conhecidos como teu povo, porque o Senhor anda no nosso meio? Se o Senhor já não andar mais no nosso meio, que povo de Deus que a gente é e que não tem Deus? Então, se o Senhor não for com a gente, não nos faça subir daqui. Sabe o que é interessante? É que a atitude de Moisés é muito diferente, por exemplo, eu sei que são situações diferentes, mas só para você entender, por exemplo, o que acontece com Jacó. A Bíblia diz que o Jacó ele tem um encontro com o anjo, ele agarra no anjo, segura no anjo. Eu brinquei de manhã que eu acho que ele era bom de jiu-jitsu, né? Ficou a noite inteira lá, agarrado, lutando com o anjo não conseguia estourar as pegadas dele lá, não conseguia se livrar dele de jeito nenhum. E o anjo diz assim, me solta que eu tenho que ir embora. O que Jacó dizia? Esqueceram, tá ruim mesmo. O Jacó dizia, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Depois que você me abençoar, o quê? Tchau, vai embora. Verdade ou não é? Depois que você me abençoar, pode ir embora. Porque o que eu quero é a bênção. O que eu estou interessado é a bênção. E sabe o que é o mais triste? É que às vezes a gente olha para isso como exemplo de fé. Mas olha para a atitude do Moisés, dizendo, eu não dou um passo se a tua presença não for com a gente. Isso não tem graça, isso não chama a nossa atenção. Não chama a nossa atenção, que Jacó agarrou, segurou o anjo e não deixou soltar, e até a bênção chegar, e depois que a bênção chegou, vai embora, anjo, que agora eu já tenho o que eu quero. Você está entendendo em nome de Jesus? Ele está dizendo, eu quero te conhecer. Aí um pouquinho mais para frente também, não quero ler todos os textos aqui, mas um pouquinho mais para frente, Moisés ele pede ainda mais, ele diz assim, Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Me mostra a tua glória. Meu irmão, Moisés já tinha visto o mar abrir. Moisés já tinha falado com Deus face a face. Tudo Moisés tinha visto. Mas Moisés diz, eu quero ver a tua glória. Aí Deus diz, a minha glória ninguém pode ver. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou te colocar lá no meio da penha, das pedras, das rochas, e a minha glória vai passar. Eu vou colocar a minha mão enquanto eu passar. Depois que eu passar por você, aí eu vou tirar a minha mão. Você vai me ver pelas costas só. Amém? Mas você vê alguém que quer Deus, que não quer só o que Deus quer fazer, que quer conhecer a Deus, que quer andar com Ele. Por isso que a Bíblia diz, fez notório os seus caminhos a Moisés, mas ao povo de Israel os seus feitos. Depois você lê, eu ia ler, mas para não me estender, Êxodo capítulo 20, do 18 em diante, anota aí para você ler em casa. A Bíblia fala de quando Deus ele vem e ele quer fazer uma aliança com o povo de Israel, com o povo de Deus. E ele está chamando o povo de Deus para subir no monte. É justamente na ocasião aonde Deus entrega as segundas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Da primeira vez, só subiu Moisés e o povo não podia subir. Foi até a ocasião que o povo ficou lá embaixo e pecou. Na segunda vez, Deus quer que todo o povo venha até ele. Mas quando o povo está para comparecer diante de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus vem sobre o monte, e o povo vê trovões, vê o som de buzinas, vê o monte fumegando, e o povo quer ir até Deus? Não, o povo diz para Moisés, Moisés, vai você lá,
fala com Deus e só nos traz o recado. E nós vamos ouvir você, mas que não fale Deus com a gente, senão a gente vai morrer. E aí Moisés está dizendo assim: não, Deus está chamando vocês. Essa manifestação de Deus é para que vocês temam a Deus e não cometam mais pecados. Mas Deus quer vocês na presença dele. Gente, vamos lá, vamos para a presença de Deus. E a Bíblia diz que o povo de longe disse: não, 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 vai você, Moisés. Aí a Bíblia diz que Moisés entra no meio da fumaça, na escuridade, onde Deus está. E aí, logo em seguida, a Bíblia começa a narrar Deus falando com Moisés. E infelizmente, meu irmão, ainda hoje acontece muito aquilo que eu vou chamar de uma terceirização. Sabe, aquela coisa: pastor, não, vai o senhor gastar tempo com a Bíblia, vai o senhor gastar tempo orando, vai o senhor falar com Deus, aí já traz a coisa já mastigada para a gente, traz a coisa já pronta para a gente, e não é assim? Aí de vez em quando vem alguém pedir oração: pastor, ora por mim, pastor, porque eu acho que se o pastor orar, eu acho que Deus vai atender, né, que o pastor assim, tá mais ligado com Deus. Ué, mas era para você também estar igualzinho eu. Não, mas que o pastor tá mais perto de Deus. E por que você está longe? Mas não é assim? E aí a pessoa quer terceirizar a coisa. Não, meu irmão, nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. É isso que Deus está nos chamando a conhecer. É essa comunhão que Deus quer, não só que Moisés tem, quer que eu e você tenham. Agora, se a gente está só interessado, meu irmão, se estamos só interessados nos feitos, é esse nível de conhecimento de Deus que a gente vai ter. Só que o grande problema, como Deus disse, sempre erram no seu coração. Por quê? Porque não me conhece. Amém? Meu irmão, se eu quero agradar a Deus, eu preciso conhecer Deus. Senão não tem como eu agradar a Ele. E aí, às vezes, eu achando que eu estou fazendo o que agrada a Deus, eu estou fazendo o oposto. Que eu e você possamos decidir como Moisés: não, eu quero conhecer o Senhor em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero lhe convidar a ficar de pé nessa hora, para nós clamarmos ao nosso Deus, para nós buscarmos ao Senhor. E eu penso que a nossa oração precisa ser, no mínimo, parecida com a de Moisés. Senhor, me ajuda a te conhecer. Agora, claro, se realmente isso é o desejo do nosso coração, porque não adianta eu aqui da boca para fora, sabe, dizer: Deus, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, mas na verdade eu não estou disposto a isso. Aí não adianta, é hipocrisia, amém? Mas que realmente nós possamos estar dispostos a caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, porque aquele que caminha de Deus também vai ver os feitos, também vai ver as maravilhas, mas vai saber qual é o caminho para alcançar as maravilhas de Deus. Amém? Qual é o caminho que nos leva até o Senhor? Então, lhe convido a fechar os seus olhos nessa hora, para nós orarmos, para nós clamarmos ao nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, que veio, meu Deus, para falar aos nossos corações, Senhor, nesta noite, Pai, que veio, meu Deus, para nos ensinar, Pai, essa verdade, como eu disse, é algo tão simples, Pai, mas que nós não podemos ser como o povo de Israel, Pai, só está preocupado com os feitos, com aquilo que o Senhor faz, com aquilo que o Senhor deixa de fazer. O que é que Deus pode fazer por mim? O que é que Deus pode realizar na minha vida? Meu Deus, e a gente vê que a maioria dos cristãos hoje
tem agido dessa forma, tem sido cristãos interesseiros, ó Pai. Mas, Pai, nos ensina a termos o coração correto, ó Deus. Oh, Pai, a querer a Tua presença, a querer a Tua face, a querer a Tua glória, a querer, meu Deus, mais do Senhor. Oh, Pai, por isso clamamos a Ti agora.